Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é dia de podcast, nosso episódio hoje de número 75. Vamos falar sobre um tema que nos traz um desafio muito grande na vida, que é o quê? A dificuldade da mudança em busca de resultado. Ou seja, por que você tem os atuais resultados e pessoas têm resultados diferentes das mesmas circunstâncias que aqui se apresenta quase que para todos no ambiente que estamos ali propício a realizar e fazer. Um grande ponto dessa situação, pessoal, se você reparar, nos podcasts anteriores, a gente falou sobre diagnóstico, né? E as consequências do diagnóstico é a ação que vai mover e tracionar aquilo que você precisa fazer. O grande ponto que a gente está tentando trazer aqui da percepção de valor que você pode ter é a relevância de você olhar para o seu mercado, olhar para os seus concorrentes, para os seus clientes, seus fornecedores, olhar para esse ecossistema que você está inserido, entender as suas realidades, entender aquilo que você pode ser ainda melhor. E isto não é fácil, porque a gente precisa construir verdadeiramente o processo. E tem um tópico que é muito caro a todos nós, que é entender que as mudanças são fundamentais. O fato para que você possa permanecer como você está hoje, você precisa continuar mudando nesse processo para poder ter a assertividade de saber que você pode o quê? Manter os resultados com aquele mesmo trabalho é impossível, mas que você precisa mudar a maneira de trabalhar para, no mínimo, manter os resultados atuais. Porque nós precisamos entender que nós temos percas de inflação, perca de valor de imagem agregado, perca de cliente. Então, essa até a perca de fornecedores. Então, todas essas perdas que nós passamos empresarialmente é um processo natural, é um processo, de uma certa forma, normal. Entretanto, como nós se reportamos perante ela, é o que muda totalmente nossa realidade. E aí que eu estava falando tanto do diagnóstico empresarial, puxar a galera dos investimentos, vou trazer até puxar a parte do investimento também, que é uma temática que muito me preocupa, referente às empresas, em pegar o seu dinheiro e fazer que esse dinheiro renda, porque você como empresário tem muitos desafios, mas o primeiro desafio que você tem, né, quanto empresário, é fazer o seu negócio dar lucro. Uma vez que você faz a sua empresa lucrar, o segundo desafio que você tem é que este dinheiro possa trabalhar ao seu favor. E aí você vai ter um momento de pensar se esse dinheiro para trabalhar ao seu favor, você vai ter que fazer ou botar de novo na empresa para que ela rode mais rápido, ou você pegar aplicações financeiras que rentabilizem o seu dinheiro suficientemente para não deixar de se desvalorizar com a inflação, né, que corrói tanto o nosso poder de compra aí, né? Temos uma pesquisa muito interessante para corroborar com isso, que é uma pesquisa que mede a questão da inflação ao longo do tempo. Desde que o real foi lançado até a presente data, o que você tinha, o que R$100 comprava no início do plano real, representa hoje que esses mesmos R$100 têm um poder de compra de aproximadamente R$19. Ou seja, você teve uma perca da capacidade de compra de mais de 80%, porque na data desse podcast e agora, com certeza o real perdeu ainda mais o seu valor de compra. Então, você tem que ter a percepção e a clareza de saber que o seu dinheiro está se valorizando. A nossa moeda é uma moeda fraca. Eu fui há pouco tempo na Argentina e antes de eu ir, vários amigos falavam que era muito barato a Argentina. E eu tive a percepção da clareza que já havia um nivelamento entre o real e o peso argentino. Hoje, um colega está na Argentina, né, viajando, passeando, conhecendo o país, que é um país maravilhoso, e já percebe-se que a Argentina está mais caro do que o Brasil. Ou seja, o peso argentino tem ganhado, né, valorização perante a questão da economia. Então, se você está entendendo isso, se você está entendendo esse contexto que eu estou trazendo para você, você tem que ter a capacidade de mudar para manter ganhos, ou até mesmo mudar para, no mínimo, continuar ganhando. Você tem que ter a capacidade também de entender esse ecossistema de investimentos para que o seu dinheiro seja monetizado ali naquele tempo que ele passa na sua conta bancária, através de aplicações, de rentabilidade e de estratégia. O que eu tenho percebido ao longo do tempo é que as pessoas, nós não temos a clareza onde está o dinheiro das nossas empresas, né? E esta falta de clareza traz uma dificuldade enorme na tomada de decisões. E é por isso que é um dos propósitos da Contropax trazer clareza para os nossos clientes, para que ele possa tomar decisões
com base em informação. E aí no podcast anterior, que aí esse podcast eu tive uma vontade muito grande de falar do diagnóstico, porque quando você sabe o problema que você tem, você pode trabalhar. Quando você não sabe, o que você vai trabalhar? Se você não o conhece de fato. Então, conhecer os obstáculos, os desafios são fundamentais. Eu hoje, em particular, além de ter um leque de fornecedores, o qual eu busco me privilegiar, no sentido de saber de cada área dessa, o que eles pensam sobre a Contropax, como está a nossa imagem, como estão nossos ganhos, nossas percepções e como é que está a nossa rentabilização, eu pego todos esses fornecedores e, de uma certa maneira, estrategicamente, eu transformo em consultores da Contropax. Porque eu faço, converso e tenho conversas periódicas de entender sobre aquele determinado produto ou serviço que ele nos oferece, nós comercializamos ali, o quanto está sendo relevante e qual vai ser o meu resultado futuro perante a isso. Então a primeira dica, na verdade a segunda dica, né, que a primeira dica aqui foi para que você possa contextualizar e entender essas adversidades, dessa importância de um raio-x, do que traz de benefício esse diagnóstico para você, desses contextos comparativos, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que você só pode tomar uma decisão a partir daquele momento que você tem um referencial. De onde está essa xícara de café e de onde está esse microfone. Você pode tomar uma decisão. A minha simples decisão nesse momento é, no caso, pegar a xícara e tomar um gole de café. Por quê, Vladimir? Porque eu sei que eu consigo alcançar a xícara. Esse simples exemplo que eu estou te dando é para que você possa imaginar aonde a sua empresa está, aonde seus concorrentes estão e o que você tem que descobrir para transcorrer esse caminho. E muitas dessas respostas vai estar nos seus fornecedores. Então, se você conversa com eles, pergunta a eles e tenta extrair informações deles estratégicas, cara, isso é muito importante. Isso é fundamental para o teu negócio. Porque se você olha para o teu fornecedor e fala assim, ó, ô Emanuel, tá ruim, né? O mercado tá sofrido, rapaz. Rapaz, ô negócio difícil. Cada dia tem piorado. Parece que, tipo assim, você tá... Aí o fornecedor olhar para tu e dizer o quê? Ele vai dizer assim, ó, rapaz, mas é isso mesmo, tem que ir para frente, lutar, trabalhar, você botar produto novo na loja, adquirir serviço, esse serviço que você está contratando aqui vai lhe ajudar assim, assim, assado. Isso se o fornecedor for inteligente, porque senão ele vai se compadecer com você. Rapaz, tá difícil mesmo, irmão. E vai ficar nessa lenga-lenga dos dois, sabe? De nenhum para nenhum canto. Mas se você chegar para o seu fornecedor, Emanuel, falando Emanuel aqui, que é o nosso querido rapaz da nossa agência de marketing, fala assim, Emanuel, cara, como é que tá os números aqui da Contropax? O que eu posso fazer e mudar? O que essa construção vai nos dar de posicionamento perante o mercado? Tu acha que tu vai ver alguma diferente aqui? O que tu tem achado dessa evolução que estamos construindo aqui no podcast? O que você tem achado dos vídeos que temos produzido para o pessoal aí? O que a gente pode mudar, fazer diferente? Né? O que a gente vai trazer margem de lucro para a empresa? Quais são os ganhos reais? Né? Como é que tá seus clientes? Entendeu? São perguntas que você pode fazer ao seu fornecedor que vão lhe ajudar muito. Outro exemplo, cara, tu tem feito uma pesquisa no mercado de quem são as principais referências, os principais assuntos que têm ocorrido ali, para que a gente possa também trazer aqui para a Contropax, a gente tratar desses assuntos e ajudar os nossos clientes a esclarecer isso, ao nosso público aqui do podcast e tudo mais. Então veja como muda muito a percepção e você torna um fornecedor um consultor. Agora tem fornecedor que você não consegue tornar. E aí você simplesmente não torna e faz com o outro. Né? E essa é uma percepção de realidade, de construção, entendeu? De trabalho, de que você possa se dedicar a esse processo. Então, um desses objetivos, para você ter um diagnóstico da sua empresa, você pode constituir pelo simples ato de perguntar aos seus fornecedores. E talvez o outro mais elaborado e até estratégico, né, que a gente falou sobre estratégia no podcast também aqui, é você chegar para os seus clientes, né, conversar com eles, perguntar como é que está o seu serviço, como é que está o seu trabalho, o seu produto, né? Depende da sua capacidade de intimidade, perguntar o que tem feito o seu cliente ficar com você, comprar novamente com você. Então, são questões que você pode levantar dentro dessa percepção de entender o cenário que você está. Porque eu vejo tantas pessoas aí, e aí eu vejo tanto funcionários como empresários se questionando por que não evolui. Aí é a resposta mais simples que você tem, é porque você não pergunta o que as pessoas acham de você. Então, ao perguntar, ao trabalhar
E ao conversar e pensar, poxa, eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar. E essa necessidade, essa ânsia de mudar, pessoal, acontece a partir do momento que você tem a clareza e o objetivo de vida de melhorar. Eu estava ontem numa mesa de jantar, né? Conversando com alguns amigos, com a minha esposa e tudo. E algumas pessoas, eu gosto de mudar de fato. Quem me conhece assim, eu tenho uma clareza muito grande de entender assim, cara, eu não tenho ego, eu não quero ter ego, às vezes eu tenho, mas eu não quero ter ego. Dizer, olha, eu sou o pai desse menino aqui, eu só faço o que eu quero, tudo é do meu jeito, não sei o que e tal. Cara, zero preocupação à frente a isso. Mas é engraçado quando você percebe que nesse momento eu percebi que tinha duas pessoas dialogando por quem tinha mais capacidade de me influenciar, né? E eu pensando assim nesse momento, achando graça aqui, compartilhando com vocês aqui, que é um negócio íntimo, que é um negócio aqui, poucas pessoas, né? Só o YouTube inteiro. Mas eu penso assim, poxa, é engraçado como as pessoas, né, querem influenciar as outras e nem percebe que, na verdade, quem está influenciando sou eu a elas. Porque se eu pergunto a opinião delas e penso a opinião delas e testo a opinião delas e valido aquela opinião e eu pego para mim, porque eu sei que vai gerar tá gerando resultado, eu não tenho vaidade de não dizer assim, realmente eu escuto muito a minha esposa, escuto muito meus amigos, meus sócios, porque eu quero olhar para os resultados deles e assim, se eu não tenho um pensamento melhor sobre isso, eu vou seguir esse pensamento. Esse simples ato te dá uma clareza tão grande de vida, de você entender o quê? Poxa, é isso, sobre esse ato eu preciso pensar uma coisa melhorada para poder fazer um upgrade daquilo que eu estou trabalhando naquele momento. Porque meu objetivo é o quê? Cada dia melhorar mais um pouco. Tem uma frase, eu não me lembro de quem é, mas fala muito assim, 1% melhor a cada dia. Um amigo que eu tenho, né, o Johnny, que é da Impressão da Hora, ele usa muito essa frase, 1% melhor a cada dia. Então, essa frase é muito verdadeira, pô. Então, se você melhorar 1% a cada dia, daqui a pouco esse 1% não é mais 1%, é 1,5%, é 1%, é 2%. Então, é muito exponencial quando você tem a capacidade de olhar para aquilo que você está fazendo e melhorar drasticamente aquilo que você está construindo, porque você está pegando a percepção de mercado, a das pessoas ao seu redor, pensando sobre isso e materializando operações. Então, vamos lá. Algumas pessoas me perguntam assim, poxa, Valdemir, eu queria trabalhar pelo meu ponto de equilíbrio, né, pensando aqui mais numericamente. E eu disse assim, cara, tu já parou para olhar todas as tuas despesas esse mês? Tu já parou para olhar, uma coisa que eu faço muito, certo, pessoal? Tu já parou para olhar a partir de qual momento do mês tu sai do vermelho? Né? Muita gente não consegue ter essa percepção. E essa percepção vem assim, ó. Valdemir, eu tô aqui, ó. Eu tenho a relação de despesas fixas e a relação de despesas variáveis. Quando você começa o mês, você começa pagando as despesas ou começa recebendo o dinheiro dos seus clientes? Você sabe responder essa pergunta? Pronto. Esse é o ponto, de você saber conhecer isso. E melhor, tem dois cenários a partir daí. Quando você passa a estar no positivo, ou quando você passa a estar no negativo e depois volta para o positivo. Essas mudanças de cenário vai te dar a percepção da clareza, certo? Do conhecimento dos teus recebimentos e dos teus pagamentos e uma previsibilidade do que pode ser mudado naquele escopo. E dentro disso, você vai conhecer o quê? O fluxo de caixa da sua empresa, ser humano de Deus. Porque você vai olhar a entrada e saída de recurso e começar a ter uma percepção não tão ciência quanto a contabilidade, que é uma ciência social aplicada, mas uma ciência empírica ali, daquilo que você está olhando no dia a dia, das suas operações. Isto muda a sua realidade. Eu sei como Contropax, que hoje, até o dia 7, eu começo o mês, né? Ali eu começo o mês no negativo, porque eu tenho vários desembolsos no começo de mês. Depois do dia 7, eu já estou no positivo todo achando do mês. Eu conheço meu fluxo de caixa para tomar as decisões que eu preciso tomá-las, né? Então, olha como é básico você olhar para isso, né? Outro ponto também, aí isso é muito interessante quando a empresa está saudável, né? Agora, às vezes eu olho que a empresa está tendo prejuízo, o cara está tomando empréstimo, o cara está fazendo um bocado de coisa, e a empresa dele mesmo em si
não está conseguindo pagar as contas. E ele continua num processo de quase sem conseguir respirar, sem mudar as decisões. Eu sei, pessoal, que nesses momentos é muito doído você tentar buscar alternativas. Mas o que você pode fazer e deve fazer é trabalhar mais. Mas buscar trabalhar com maneira inteligente, de você olhar ao seu redor e dizer assim, poxa, isto daqui eu tenho que mudar. E mudar para quê? Você precisa buscar conhecer o que você vai mudar. Porque o que diferencia uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa que não tem sucesso, se nós formos parar para pensar, basicamente é duas coisas. A primeira, a pessoa que é bem-sucedida, ela sabe o que fazer. Segunda, ela busca maneiras até fazer aquilo, né? Criando alternativas naquele processo. Aí você não busca entender, não conhece de fato o que não está trazendo insucesso ou trazendo falta de sucesso a você. E você não busca as ações corretas para produzir isso. Aí eu digo assim, poxa, o melhor caminho é olhar para os números do teu negócio. O melhor caminho é você conhecer, né, a sua estrutura de gastos. O melhor caminho é você pensar, poxa, o que eu posso cortar hoje na empresa que não vai me fazer falta? E cortar. Porque tem muita gente que diz, vou olhar, eu posso cortar tal situação e não vai fazer falta. Por que não cortou? Entendeu? A grande sacada do momento aí é você buscar conhecer e você olhar para si e perguntar por que eu não cortei isso aqui antes. Aí tem gente que, não, mas é porque isso daqui vai criar um mal-estar, porque as pessoas gostam e tal. E o pessoal, então é importante, mas se não for, deve ser cortado. E é assim que a vida é. E a gente precisa saber. Precificação de produto. Um tema tão caro, aqui é do serviço, aqui é do comércio. Né? Eu percebo que algumas pessoas em negociação é quase que uma ofensa para elas pedir um desconto. Ou então para elas poder dar um desconto. E é quase uma ofensa você olhar para uma cadeira e definir o preço dela. Eu vi um episódio do Shark Tank, um corte, né? Que a mulher falava assim, olha, quanto é essa margem de lucro desse produto? 180%. Aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que existe uma margem de 180%? Isso não existe, pessoal. Você não sabe precificar. Poxa, se você não sabe, dá um Google, né? Vai no chat GPT ou chama alguém para conversar e te explicar, precificar. Então, a ausência do conhecimento, do que fazer, de como fazer, é uma coisa que você precisa parar agora e pensar. E construir essas diferenças nesse processo da gente, para que a gente possa acelerar a nossa evolução. E isto de faz é o que faz diferença numa empresa de sucesso. Tem um livro, eu estou falando muito sobre esse cara, né, o Jim Collins, que ele fala que a empresa é feita para durar, por que as gigantes caem, né, ele tem, são três temáticas que ele aborda. E a outra são empresas excelentes. Excelência de empresa, uma coisa do temática assim, sabe? Esses três tópicos. E ele traz muito sobre isso. Por que as empresas boas não viram excelentes? Né? Por que as gigantes caem? Então, tem todas essas bibliotecas que a gente pode acessar também e ter essas informações para a gente possa crescer e desenvolver as nossas empresas. Uma das práticas que eu acho mais engraçado, assim, engraçado não deve ser que é cômico, né? Porque o que é mais caro numa empresa? Indiscutível. Se chama imposto, tributo. Mas o que você tem feito para melhorar isso? Ou, de fato, você conhece a sua operação e diz, não, Valdemir, já estou fazendo o máximo aqui de legalidade dessa operação, não tenho o que mexer, de fato esse aqui, eu preciso mexer na precificação do meu produto. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de olhar isso e entender esse mecanismo tributário, esse manicômio tributário que o Brasil tem. A reforma tributária vem aí de uma maneira, eu diria até caótica. Um prazo elástico de mais de 10 anos vão passar de reforma tributária quase. E depois que a reforma acabar, ainda vão passar 5 anos convivendo com a legislação antiga. Então é aproximadamente em 2038 que vai acabar a reforma. Olha que loucura, né? Se concretizar ali todo esse processo, esquecer o processo antigo, né? É uma loucura a tributação no Brasil. E muita gente não pede ajuda, não vai buscar verdadeiramente conhecer esse processo. E uma coisa que eu toco muito nessa situação, tipo assim, poxa, se você vende celular, você tem que entender de celular. Mas entender de celular, você precisa entender também do seu negócio. E você, como você não consegue ter todos os conhecimentos juntos,
Busca o maior número de pessoas que pode te gerar essa capacidade de te ajudar. E eu estou te dando aqui o exemplo de fornecedores, de clientes e de consultores, que vai fazer a tua empresa se desenvolver. E você precisa conhecer isso. Né? Eu costumo brincar muito, um treinamento que eu faço, como realmente você pode implementar uma gestão financeira na sua empresa. De maneira simples, eu faço 10 perguntas e das 10 perguntas a gente dá um diagnóstico para a pessoa do que ela deve realmente entender. E o principal diagnóstico que eu dou hoje nas empresas, né, é que eu consigo olhar o primeiro lado da tributação, o segundo lado é a organização financeira. E essa questão desses ganhos. Porque do core, do business do seu negócio, quem tem que saber é você, irmão. Porque se você não souber, você está no negócio errado. Então, essa percepção de eu saber quais são minhas áreas de atuação, agregar esses valores, entender essas percepções junto a você, é aí que se constrói uma empresa feita para vencer. Entendeu? Pronto, Empresas Feitas para Vencer é um dos livros fenomenais que eu acho do Jim Collins, tá certo? Então, é nesse ponto que precisamos trabalhar, sabe? É que você precisa de fato materializar aquilo que você está construindo. E não ficar ocupando espaço ou ficar, de certa forma, até medíocre na sua operação. Porque você não entende o que precisa ser feito. E essas análises, essa capacidade de você poder entender, né, o seu negócio, muda o seu cenário. Muda verdadeiramente. E vamos lá. Custo fixo e variável. Tem a relação? Não tem. Então precisa ter. Tem que ter. É fundamental você ter. Receita e lucro, conhece verdadeiramente quais são as suas receitas. E você conhece essas receitas, o que gera o lucro na sua empresa. São perguntas que você precisa anotar aí no seu caderninho e colocar no seu celular para que você possa respondê-las. Né? Fluxo de caixa. Você conhece o fluxo de caixa da sua empresa? E o fluxo de caixa eu te dei o exemplo mais básico aqui. Ó. A partir de qual momento do mês você fica no positivo e quais períodos você fica no negativo. Isso é conhecer o fluxo de caixa da sua empresa. Pronto. Capital de giro. Essa é uma pergunta que principalmente o comércio se faz demais, né? O capital de giro, você olha para o fluxo de caixa e consegue entender a necessidade do seu capital de giro. Porque é quanto de dinheiro que você precisa ter guardado para a sua empresa não parar a sua operação. E o ideal é que esse dinheiro guardado seja o mínimo possível, porque ele tem que estar fazendo esse dinheiro aumentar ainda mais. Então, dinheiro parado é dinheiro que você não está rentabilizando e você está já perdendo para a inflação, que é uma coisa que eu digo assim, ó, os impostos são ruins, a inflação ainda consegue ser pior. Tá certo? Ponto de equilíbrio. Em qual período do mês ali que você consegue chegar no ponto de equilíbrio? Eu gosto muito de brincar que o ponto de equilíbrio é, no mínimo, ali, você ter um lucro de 5%. É tudo que você tem que gerar de receita para pagar tudo aquilo que você tem e ainda ter um lucro de 5%. Porque se o teu ponto de equilíbrio é chegar no zero, qualquer coisa que aconteça no mercado ou na tua organização vai quebrar a sua empresa. Então, o ponto de equilíbrio, eu gosto de brincar, é quanto de lucro é ganhar para o seu negócio. Então, você soma todos os gastos, mais o quanto de lucro que é ganhar para o seu negócio. Isso é um verdadeiro ponto de equilíbrio, tá bom? Outra questão, trabalhei aqui com vocês, referenciei vocês, precificação. Então, quando você vai precificar um produto, pelo amor de Deus, você no máximo pode ter no produto de lucro, né? 99,99%, porque algum custo você teve. Tá certo? Não tem como ter 100% de lucro no produto. Isso não existe. Então, saiba precificar melhor os seus produtos. Entender a margem do lucro. É uma questão... Você tem, no mínimo, na sua empresa, 3 tipos de lucros diferentes. Você existe o lucro bruto, você existe o lucro operacional e o lucro após os impostos, o lucro líquido. Então, pessoal, isso chama maturidade no processo de uma gestão. E isto transforma a sua vida. Minha maior preocupação quando eu ensino isso, sabe qual é? É que quando eu olho para uma empresa, eu consigo pensar nela, só que ela é feita de pessoas. E que lá existe um ecossistema de pessoas que são dependentes daquela organização. E já que elas dependem daquela organização, aquelas empresas devem continuar vivas. Então, é obrigação sua manter a sua empresa funcionando e crescendo. Porque não faz bem a você, faz bem a todas as pessoas ao seu redor. A sua família, a sua cidade, ao seu estado, ao seu país. É fundamental que as empresas possam crescer e se desenvolver. Uma temática que eu sou apaixonado
mas não por ela, mas pelo desafio que ela me traz, para aquilo que eu possa gerar nas pessoas que estão ao meu redor, é a tributação. Eu sou apaixonado por entender tributação cada vez mais e entender como eu posso beneficiar meus clientes perante esse desafio. Porque é um baita de um desafio conhecer e trabalhar a tributação no Brasil. É um país de uma complexibilidade absurda. Hoje, a gente pode dizer que os 26 estados do país, mais o Distrito Federal, 27, tem um ICMS para chamar de seu. Ou seja, nós temos a Lei Candir, que é a lei que rege todas as diretrizes do ICMS, mas cada estado tem legislado a sua vontade durante muito tempo, tem diminuído isso, mas tem mantido aí diversas anomalias no sistema tributário do ICMS. No ISS, tem municípios que nem tem ainda, sabe? Tem municípios que não sabem nem como trabalhar eles ainda. Enfim, então tem aí um ISS para não chamar de seu também, poderíamos dizer assim, dessa forma. E os tributos federais é outra possibilidade. Repito, a reforma tributária já está batendo na porta. Vai tornar o ambiente do Brasil melhor? Não. Vai deixar ele, na minha humilde opinião, existem caras fenomenais que estão debatendo sobre a reforma tributária, mas vai deixar o ambiente do Brasil com insegurança talvez até maior. Valdemir não acredito, pode acreditar. É uma questão muito séria a reforma tributária que vem por aí. E eu espero que ela possa ser melhorada ainda. Mas se você perguntar a minha perspectiva sobre ela, eu diria que ela com certeza vai ser implantada. Então, não lute sobre aquilo que você não pode lutar. Olhe, adapte e melhore. Esse é o maior desafio desse podcast de hoje. Financiamentos e investimentos. Outro tópico muito caro à grande maioria dos empresários. Eu vejo uma pessoa hoje pegando um empréstimo, pagando aí 3% ao mês, 2% ao mês, que esse dinheiro não vai gerar, às vezes, 1% de rentabilidade para aquela pessoa. Porque está pegando aquele dinheiro para pagar a dívida. Isso funciona? Não funciona. Não funciona. Ou você pega um empréstimo para aportar na sua empresa e ela crescer mais, se desenvolver mais, certo? Ou você pode pegar um empréstimo para pagar a conta, mas você tem a certeza que aquele remédio amargo vai resolver. Ô meu filho, senta com o pessoal e vai negociar aquilo que você está devendo. Porque senão, a sua empresa vai evaporar. E tem empresas que já evaporaram, as pessoas só não sabem. Então a gente precisa olhar para isso e saber trabalhar isso muito fortemente. Né? Investimento. Investimento você só não faz quando o dinheiro está sobrando, não. Investimento você deve fazer principalmente quando o dinheiro está faltando. E investimento é saber aquilo que você vai ter, né, que honrar para não parar. Tá certo? É aquilo que você precisa saber que está gerando lucro para sua empresa. É aquele dinheiro que você vai botar na aplicação que vai rentabilizar. Então precisa manter esse grau de estrutura. E hoje uma das perguntas que eu mais me faço é como eu posso pegar o dinheiro da Contropax e rentabilizá-lo melhor. Eu faço essa pergunta todo dia da minha vida. Porque com isso, pessoal, ninguém brinca, né? E o 11º ponto, que é uma questão que eu debato demais, e falo aqui, pessoal, indicadores. Qual é a referência de tomada de decisão que nós estamos tendo nas nossas empresas? Então, essa referência de tomada de decisão, ela é primordial para que você possa saber o que fazer. Hoje, nós temos alguns processos que eles são contínuos na empresa, independente da necessidade ou não. E um deles é o processo de seleção de talentos, de pessoas. Nós estamos constantemente fazendo seleção. Por quê? Porque nós estamos querendo buscar formar o nosso time, trabalhar o nosso time e trazer os melhores talentos para dentro da Contropax. Então é uma coisa que a gente não pode parar. Sua empresa tem esse privilégio de poder parar. Então são muitas áreas e muitas circunstâncias que a gente precisa ter uma estrutura de trabalho e estrutura de responsabilidades para que as pessoas possam trabalhar nessas vertentes. E aqueles diagnósticos que a gente consegue produzir, que a gente consegue obter, que a gente consegue pensar sobre eles, é aí que a gente deve trabalhar para gerar os frutos diferentes. Porque se você vê esses 11 pontos que eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe até algumas outras diferenças aqui, mais 19 pontos, mas que estenderia muito o nosso podcast de hoje, sabe? E o meu principal objetivo nesse podcast é que você olhe para isso, entenda, mas de coração, comece a tomar a decisão. Olha para a tua empresa e diz assim, poxa, eu preciso... Muda. Faz a relação, pessoal. Escreve no papel o que tem que mudar. Escreve no papel o que tem que melhorar.
E o que tem que ser feito para cada questão dessa? Escreve. Entendeu? Sai desse podcast agora e vai escrever isso para que a sua empresa possa sobreviver e depois crescer. Principalmente com as conjunturas macroeconômicas que nós temos hoje. Nós temos aí diversos desafios pela frente. E tem muita gente que ainda está sentada na cadeira, tomando o seu café e dizendo assim, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pessoal, a vida, se você for uma pessoa que gosta de estoicismo, se você gosta de olhar para as realidades, a vida só nos leva a um caminho. E é aquele que mais queremos evitá-lo, que é o fim da nossa vida. Então a vida nos leva até lá. E nós vamos chegar lá. Agora, poxa, o que vai mudar é aquilo que eu fiz com a minha vida. Então não deixa a vida te levar. Não deixa as circunstâncias do mundo levar a sua empresa para onde ela quer. Trabalhe fortemente para isso, para que você possa realmente construir um verdadeiro legado, uma verdadeira gestão. E aí eu acho interessante, tem gente que fala assim, ó, hoje o que é rede social, o mundo conectado, tecnologia, nos traz isso. Hoje muita gente olha para o Elon Musk, olha para a Amazon, olha para o Mercado Livre, olha para as grandes empresas, olha para os maiores teóricos, os maiores filósofos aí, os maiores consultores empresariais, para as grandes pessoas que estão num patamar já estratosfericamente distante, aonde você não consegue alcançar. Mas o cara que está do teu lado, que pode te ajudar, que pode transformar a gestão da sua empresa, você não consegue fazer uma ligação, mandar uma mensagem, porque às vezes tem medo de receber um não. O não você já tem, e é o primeiro não que você tem é o seu em hesitar em fazer esse processo. Então, grande recado do nosso podcast de hoje é assim, poxa, olha para si, faz um diagnóstico, busca maneiras com parceiros, com fornecedores, com clientes, para que isso seja construído, tá certo? Mas vai além, traz pessoas ao teu redor que te pode dar uma consultoria, que pode te mexer nessas 11 áreas que a gente tratamos aqui e vai realmente dar um caminho melhor para a gestão do seu negócio. Agora, assim, como eu digo muito a um sócio meu, poxa, escuta, entendeu? Não vai querer mostrar que tu é o underbester do mundo, fodástico do mundo. Vai lá com humildade para escutar. E não vai querer que o outro te valide. Vai querer pegar as informações que vai validar as suas operações para melhor. Então, numa conversa, numa consultoria, você tem a obrigação, se você é o consultor, de dar o resultado. E se você é o mentorado, de construir aquele resultado. Às vezes eu vejo umas consultorias que é assim, ó, consultoria de apontar problema. E qual é a solução do problema? Então, essas pequenas mudanças de percepção muda tudo. Porque às vezes eu passo de uma consultoria que eu estava na consultoria que eu sentei na mesa e estava muito ali observando aquela situação, né? Eu vendo que era um falando das coisas ruins e o outro concordando ali e aceitando, e os dois, né, naquele processo de lamentação recíproca. E olha, isso é uma coisa interessante, as pessoas gostam de sofrer em conjunto, né? Mas essa é uma verdade que te enfrenta, sabe? Então, poxa, olha para isso e a pergunta é, o que eu devo fazer? Se você não pode fazer isso, a grande maioria das coisas que eu vejo, as pessoas dizem, mas eu não consigo fazer isso. Isso é muito difícil. Né? O que é que você consegue fazer perante isso? Entendeu? Se você não consegue fazer nada, então, o que você espera que aconteça? Se a empresa é sua, se você trabalha numa empresa e não consegue fazer nada para mudar, o que você espera que aconteça? Entendeu? E eu espero verdadeiramente que você escute o podcast, todos os podcasts que a gente já produziu, e que eles tragam retorno para a sua empresa. Esse é um dos momentos que eu sento aqui para pensar, construir algumas perguntas, vejo alguns cenários, trago algo do meu coração, aquilo que eu vivencio, penso assim, poxa, se um podcast desse ajudar um empresário, ajudar uma pessoa, pronto, já está pago. Esse é o nosso objetivo de todo dia, poder construir, poder melhorar. Pessoal, queria agradecer nossos patrocinadores, tá bom? A Wise Caú, especialista em sala de reunião, direito fiscal. A A2P Partners, a nossa empresa aí de sucessão, de herança, estruturação e apelação de impostos. Também, né, a Loxest, essa empresa certificada digital. A WinPay,
que é a nossa empresa de nossa fintech do grupo, que está buscando realmente trazer soluções, construir algo diferente e que isso possa cada vez melhorar. A X-Tech, a nossa empresa de ponta e automação da tecnologia. Você quer ter controle de jornada, de trabalho, dos seus colaboradores, melhorar essa forma de gestão, então a X-Tech está aí para isso. Enfim, agradecer principalmente a você que chega aqui e fala do podcast e que eu espero verdadeiramente poder ter te ajudado de alguma forma. Meu forte abraço e até o próximo podcast.